Quando você quer montar seu primeiro negócio, você só se preocupa com a reforma, um lugar bonito, uma recepção e acha que as coisas vão acontecer. Essa parte de recrutamento de profissionais era uma parte muito desafiadora. Impostos, que é uma coisa que a gente não se atenta, a gente não sabe sobre isso. Quando eu comecei, eu era pessoa jurídica, mas eu fazia parte de PJ de outros médicos. Pela primeira vez, eu fui abrir minha própria CNPJ. Eu fui entender o que era lucro, o que não era meu, tentar separar o que era da empresa, o que era meu. A gente estava num contexto ali de pandemia, com muitos profissionais também recuados e poucos começando. Então, para mim, não foi tão difícil. Hoje, essa realidade é outra. Se a gente não se atenta para essas tendências, para como as coisas mudam de uma forma muito rápida, a gente perde ali o time para poder fazer determinada intervenção. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 86 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu entrevisto um casal, eu entrevisto a nutróloga, a doutora Ana Farnese e também o Thiago, que é um neurocirurgião que está empreendendo junto com ela no consultório. E nesse episódio nós vamos falar sobre essa transição de como construir um consultório de excelência, mas principalmente pensando em outras especialidades que podem complementar a sua área para você ter um consultório que aí sim tem um modelo de negócio no qual os pacientes conseguem passar em cada um dos especialistas. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos para o episódio. Ana, recentemente eu visitei o seu consultório e era recém-inaugurado. E é recém-inaugurado. Eu cheguei lá, tinha alguns quadros espalhados, tinha algumas coisas que estavam para chegar, ou seja, você está inaugurando uma clínica nova. Por que sair de um lugar que já está estruturado, que já tem ali você conhece bem, para empreender em outra clínica, aumentar essa clínica? Qual é a visão que você tem na hora que você resolveu mudar? Ô Vitor, para falar a verdade, a culpa dessa mudança ela é sua também. Minha culpa? Não, foi sua culpa ter ido para o primeiro consultório, para a primeira sala e agora a nossa mudança, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com você, né, em particular, e eu já comprei, acho que praticamente todos os seus cursos. Então, eu era a pessoa que dirigia para o plantão, escutando seus cursos. E da mesma forma que você foi refinando e foi cada vez melhorando o curso, essa evolução em todos os cursos, eu fui tentando trazer isso para a minha realidade também. Então, no início eu ia para os plantões sonhando em ter meu consultório próprio, a minha sala. Eu comecei atendendo na sala de outros colegas, de outras especialidades, né? Eu sou médica nutróloga, então atendi em consultório de plástica, já atendi em instituto voltado para a saúde da mulher, de ginecologia, obstetrícia. E, num primeiro momento, o máximo que eu pude foi ir para um coworking. E lá eu vi aquelas limitações de fazer as coisas do meu jeito, de ter aquele jeito Disney, de encantar. Sim. Então, tudo que eu escutava, eu tentava colocar em prática. Isso me levou a abrir a primeira sala e deu muito certo. Foi assim, na pandemia, tinha pedido demissão dos meus empregos e tinha que dar certo. E fiquei nessa primeira sala durante alguns anos e agora, com a necessidade de expansão, de colocar novos protocolos na clínica, de realmente assim, de expandir, de colocar outros profissionais, essas ideias de gestão começaram a ficar mais sedimentadas na minha cabeça, veio essa necessidade de mudar, de empreender de novo. E aí a gente acabou de mudar, né? Até hoje estão colocando quadro lá. É? Até Maravilha. hoje. A gente ainda nem inaugurou oficialmente, mas tem mais ou menos um mês que a gente se mudou e já está sendo assim, uma experiência muito, muito positiva. Ter tido a coragem de fazer isso, assim, está fazendo muita diferença. Vamos falar muito sobre isso, sobre Vamos coragem, sobre história de vida, que eu sei que tem Vamos muita aí. Tem muita. Em toda a trajetória. Já que a gente está falando de mudança, Thiago, está aqui presente, e mudança é uma coisa que, pelo jeito, você levou muito a sério. Porque, querendo ou não, você mudou de área dentro da medicina, você vai falar isso pra gente, e você também mudou de cidade por conta de uma coisa especial aí. Fala pra mim, como tá acontecendo essas duas mudanças ao mesmo tempo na sua vida?
Maravilha. Então, Vitor, a questão da mudança, ela já é um pouco corriqueira para mim, né? Vocês podem observar até pelo meu sotaque, eu não sou daqui, né? Então, eu vivi minha vida toda no Rio Grande do Sul, fiz minha formação médica, residência toda lá. E também, muito em questão da pandemia, eu precisei sair um pouquinho da minha zona de conforto. Foi aí que eu me mudei para São Paulo, né? Que é a maior cidade do país. Acabei tendo bastante experiência lá, trabalhei nos melhores hospitais, mas em virtude desse ponto em comum, né, que eu e a Ana temos, que é a questão de te seguir, de te acompanhar, né? Eu comecei no Médico Celebridade, fui pro HiMed e no HiMed acabei, né, tendo essa oportunidade de conhecer a Ana. E a partir disso, eu observei que duas cabeças, né, elas pensam muito melhor do que uma só. E nós temos áreas que são áreas bem complementares. Eu era neurocirurgião pediátrico, né, atuava sozinho, dependia de instituições para conseguir seguir e vi, né, nessa questão de uma nova clínica, um novo consultório, especialmente na área da Ana, da nutrologia, uma área complementar. Então essa mudança de cidade, claro que teve aliado à parte pessoal, né, mas a parte profissional pesou bastante também. E agora no tratamento da dor, a gente consegue ter um novo foco, né, um foco mais especializado e gerando também mais resultado para o paciente. Então é dessa forma aí que essa mudança vem para impactar. Ah, maravilha. Ou seja, vão fazer negócios juntos também. Porque na clínica ali, um paciente que está emagrecendo, eventualmente também tem dor, ou vice-versa. E dá pra gente, são coisas que eu também enxergo como complementares. A gente tem que ter essa noção. Agora vamos falar um pouco sobre a história de vocês. Eu quero entender individualmente e depois essa história em conjunto. Ana, eu já tive a oportunidade de bater alguns papos com você, que você me contou algumas histórias que me marcaram, assim, de ouvir. Começa desde a história da tua infância, a história de onde você veio, dos seus pais, e aí depois até a história de quando você começou na medicina e principalmente na nutrologia, de como você conseguiu angariar esses primeiros pacientes. Conta um pouco pra gente o que te trouxe até aqui. Como é que foi formada essa Ana? Eu sou lá de Bom Despacho, né? Que é interior de Minas. Quem nasce em Bom Despacho é o quê? É Bom Despachense. É despachante, né? Despachante, tem gente que acha que é macumbeiro. É macumbeiro. Porque fala despacho, né? Mas o nome da cidade é por homenagem à Nossa Senhora do Bom Despacho. Sim. É uma homenagem dos portugueses que, reza a lenda, moraram lá, mas a gente nunca soube. Mas eu sou dentro desse interior de Minas, fica a uns 160 quilômetros daqui. E vem de uma família, assim, bastante humilde, sabe, Vitor? Eu sou a mais velha de 4 irmãos. Então, assim, eu tinha em mim essa necessidade, esse dever de dar certo na vida. Porque até, né, durante grande parte da minha vida eu me sentia responsável, né, pelos meus irmãos, pela minha família. Os meus pais vêm também de origem muito, muito humilde. Eu, graças a Deus, nem eu nem meus irmãos não passamos fome, nenhum tipo de necessidade. Mas meus pais, sim. Meu pai já foi menino de rua. Meu pai, desde de novo, tem que trabalhar bastante. Sabe essas histórias, assim, de ir para a escola descalço, de escrever com carvão, de não ter uma mochila. Essa era a história do meu pai. E a minha mãe morou muito tempo na roça. Minha mãe era de um povoado próximo de Bom Despacho. Ela nasceu num povoado próximo e morava em casinha de pau a pique, essas casinhas de barro. Ela conta que ela nunca teve uma cama só dela. Sempre teve que dividir com os irmãos e depois que casou com meu pai, teve que dividir com meu pai, né? Então... Nunca teve. Nunca teve, acho que nunca terá. Porque agora com 4 filhos, 3 netos, dificilmente ela terá. Mas a história é que, por essas, né, todas essas necessidades, essas dificuldades que eles passaram, eles sempre enxergaram o estudo como algo assim, revolucionário na vida das pessoas e colocaram isso pra gente. Meu pai, quando ele veio para BH, foi menino de rua aqui, chegou a voltar para minha cidade, trabalhou como pedreiro. E assim que ele pôde, papai sempre foi muito inteligente, sabe? Isso aí também é uma coisa dele, muito inteligente, sempre gostou de ler, aprendeu a ler. Tinha um avô que era autodidata, ensinou muita coisa pro meu pai. E aí, quando ele voltou, passou num concurso e depois disso conseguiu estudar, se formou, tem um curso superior. Uma das primeiras pessoas, assim, da minha família a ter um curso superior. E sempre criou a gente com isso, pro estudo, com a leitura. Eu comecei a ler, eu não tinha 4 anos. Então, assim, comprava livros e livros, era Delta, Barça, livro de histórias, então eu sempre gostei muito de ler.
A mamãe teve a oportunidade de estudar quando eu já era adolescente, mas o sonho dela era ser professora e ela realizou esse sonho, graças a Deus. E eu, desde pequena, falava que eu ia ser médica. Então, assim, eu era uma criança que não gostava de brincar de boneca. Eu tive 2 bonecas e eu falava, deixava a boneca de lado. Quando eu cismava com a boneca, era para brincar de médico. E eu não tenho nenhum parente médico, ninguém da área da saúde, mas eu sempre falei que eu iria ser médica. E assim que eu soube que existia uma universidade chamada UFMG, eu cismei que eu ia estudar na UFMG. E eu sabia que eu tinha que estudar muito para estudar na UFMG. Né? Estudei a vida inteira em escola pública. Não tinha opção do particular? Não tinha opção do particular, porque era muito caro, né? E numa família com 4 filhos, eu ainda mais velha, onde é que meu pai ia arrumar dinheiro para pagar uma faculdade particular para mim? Né? Eu sabia que nós somos todas escadinhas, sabe? A nossa diferença entre os irmãos não é tão grande. E aí eu vim para BH, eu fiz um pezinho de meia no ensino médio, eu estudei a vida inteira escola pública em Bom Despacho e eu dava aula particular em Bom Despacho. Então eu vim para BH com um pezinho de meia das aulas particulares que eu dava. Quando eu cheguei aqui, eu consegui emprego numa loja da Feira Shop para vender roupa. Acho que até um pouco da facilidade com vendas vem disso daí. Nós vamos abordar isso. Vendia roupa na Feira Shop e consegui bolsa num cursinho, sabe? Cheguei pro dono do cursinho e falei, olha, eu quero fazer medicina, eu preciso aprender um monte de coisa, preciso fazer cursinho que não tem dinheiro para pagar. O que eu posso fazer? Aí ele pediu para fazer um vestibular na PUC, eu fiz, tinha foto minha estampada em tudo quanto era ônibus, outdoor, que na época o marketing era assim, né? Como se eu tivesse feito o cursinho naquele lugar. E aí eu fui fazer o cursinho, passei primeiro em Juiz de Fora, e depois, como meu sonho era o UFMG, eu voltei para BH para estudar na UFMG. E durante a faculdade foi essa dedicação, né? Para a faculdade, passei por todas as cadeiras que você imaginar para aprender um pouquinho sobre as diversas áreas da medicina. Como eu sempre gostei muito de ler, escrever, eu tentava fazer as coisas também por fora, aquelas matérias por fora, que eu acho que são importantes para a nossa formação. Trabalhava de bartender, fazia drinks, fazia drinks nos eventos para poder ter um dinheirinho, monitorias, e assim foi sendo construído, sabe? Foi sendo desenvolvido. Interessante. Nós vamos abordar muitos pontos da sua história de vida. E você, Thiago, qual foi a sua história? Então, a minha história não é tão florida, né, como a da Ana Flávia, mas eu acho que não é menos importante, né, por causa disso. Eu acho que cada um tem a sua história e a gente tem que se orgulhar. Na verdade, eu sempre falo que eu sou um acidente de percurso, porque eu tenho todos os sinais de um gaúcho clássico, mas eu não nasci no Rio Grande do Sul, né? Então, meu pai trabalhava como engenheiro, trabalhava em São Paulo, e numa dessas idas a São Paulo, ele precisou ficar um tempo maior lá. Então, eu acabei nascendo em São Paulo, em São Bernardo do Campo, mas isso durou pouco tempo, fiquei 2 anos lá e já voltei para o Rio Grande do Sul. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sou de Caxias do Sul, né, que é uma cidade da Serra Gaúcha, que é muito próxima a Gramado, então muitas pessoas conhecem em virtude desse trânsito. Fiz faculdade lá, né, é uma faculdade privada, mas super bem conceituada, e acabei me formando, e depois de me formar, por questões de identificação, né, eu sempre busquei a área da neuro. Inicialmente não sabia muito bem se eu ia para o lado cirúrgico ou para o lado clínico, mas tive um professor que muito me orgulhava e eu me espelhava, aquela pessoa que você diz, eu quero ser igual a ele, e aí que eu cheguei no ponto da neurocirurgia. Então, logo que eu saí da faculdade, eu já decidi, eu quero fazer residência de neurocirurgia. E acabei passando em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, né, no HC de Porto Alegre, onde eu fiz toda a minha formação. Por essa questão de identificação também com professores, inicialmente eu me identifiquei com a área pediátrica e essa porta, ela se abriu e eu acabei indo para a Turquia, em Istambul, fiquei lá durante 1 ano e fiz a minha especialização, né, o meu fellow. Então, isso eu terminei em 2020, mais ou menos, e voltei na pandemia, né, para cá. Então, essa mudança, assim, de forma de trabalho, né, a questão de saúde mudou muito aqui no país e eu tive que sair do meu lugar, porque lá é uma cidade pequena, de 600, 700 mil habitantes, mais ou menos, e que é muito fechada. Então, eu era o primeiro médico, eu não tinha grandes contatos, então eu precisei desbravar o mundo. Eu falei, se eu quero fazer isso, eu vou ter que sair daqui.
Então eu acabei indo para São Paulo, né? Eu conheci algumas pessoas que me ajudaram bastante nesse início e comecei a solidificar a minha carreira até que eu consegui chegar no Albert Einstein, né? Entrei por corpo clínico do hospital, comecei com o meu consultório lá e nesse caminho todo de empreender, né? Eu acabei percebendo que eu não queria ser só médico, eu também queria ser, né, um empresário, eu também queria ter essa ideia de empreender. E aí foi que eu comecei a entrar nesse mundo, né, do Vitor Jaci, e aí médico celebridade, High-Med, até o ponto de chegar aqui onde nós estamos. Então, assim, a minha história é um pouco mais tradicional, né? Mas também ela é envolta de muitos percalços e eu tive que ir optando, né, de acordo com essas mudanças repentinas para saber o meu destino. Então, hoje em dia, eu acho que eu consegui chegar aqui muito por força de vontade e determinação, porque não é aquele profissional que tem um caminho em casa para ser seguido. Eu precisei encontrar o meu próprio caminho. Maravilha. E agora você está encontrando seu caminho como empreendedor pela primeira vez, dono de clínica também. Isso. Ali numa clínica. A ideia de ter, né, um próprio negócio, eu acho que ele abre muito a cabeça, né? A gente tem que entender muito de outras áreas que a gente não conhece, principalmente como médicos. A faculdade de medicina ela é muito limitante nesse sentido, porque a gente aprende a técnica, a gente aprende a teoria, mas a gente não aprende como é o mundo lá fora. Então eu senti uma dificuldade muito grande quando eu saí da faculdade, quando eu saí da residência, porque o mercado de trabalho ele não prepara, né, você, digamos assim, para enfrentar essas dificuldades. Então eu busquei estudo, eu busquei informação e onde estamos hoje é muito disso. Tá? Então eu acho que essa visão de poder empreender, eu acho que é um diferencial no médico de hoje em dia, porque o médico que se limita à medicina clássica, ele vai ter muitas dificuldades a partir de agora. Então a gente precisa ter essa cabeça aberta e saber que o caminho é diferente. Maravilha. Então, nós vamos dar seguimento aqui com a sua história, mas vou voltar na da Ana, com o empreendedorismo. Ana, conta pra mim então, agora que eu já entendi sua trajetória como médica, sua trajetória como empreendedora. Como é que foi? Onde é que você se descobriu? Qual foi a necessidade? Como é que você começou? Foi tudo acontecendo. Quando eu me formei, é aquela coisa que o Thiago fala, né? A faculdade não te prepara para o mercado. Estudei numa das melhores universidades do Brasil, né? E assim, uma formação impecável no sentido técnico. E quando você se forma, você pensa assim, para onde eu vou, o que eu vou fazer? E eu formei num contexto em que não era fácil conseguir aqui em BH nem plantão. Não era fácil conseguir plantões. Eu lembro que eu me formei... Na época não era? Não era. E assim, já foi um desafio conseguir... E olha que eu sou bem conversada, né? Você tá vendo que eu sou bem conversada. Eu nunca tive... Faço amizade. Eu nunca tive vergonha de ir em lugar nenhum e falar, olha, oi, tudo bom? Eu sou Ana Flávia, tá aqui meu currículo. E aí eu fui em várias UPAs. Eu fui na prefeitura, na Secretaria de Saúde, deixei currículo. Todos os colegas que haviam formado antes de mim, olha, se tiver vaga em algum lugar, me fala. Eu lembro que o meu primeiro trabalho como médica, logo que eu me formei, foi transportar um recém-nascido. Eu espero até ter notícia dele. Hoje ele deve estar com uns 8 anos, ele chama Jonas, vai fazer 9 anos. E aí, o bebê chama Jonas. E eu fui transportar esse Jonas de uma cidade do interior, também ele estava em como é que é? Poços de Caldas, ele estava bem longe, bem no sul de Minas. Sei, pode ser. E eu ia transportar esse bebê do sul até Barbacena. E era um bebê que tinha feito uma cirurgia cardíaca bem complicada, estava no CTI, e aí surgiu essa vaga. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou? Eu morava com uma amiga que hoje é uma das minhas sócias, e aí ela já era formada, ela falou, amiga, vai, qualquer coisa você manda mensagem, vai dar certo, você estudou, vai dar certo. E eu fui morrendo de medo desse menino morrer na minha mão, porque eu não tinha experiência nem com transporte, nem com transporte de um recém-nascido tão grave. Mas desde o começo foram esses desafios. E aí eu fui dar plantões, os meus primeiros plantões mesmo não foram em BH, foram na região metropolitana. Então eu fui para Ribeirão das Neves, ganhei um cano em Ribeirão das Neves. Nossa, já aprendeu a selva. Foi aí, eu já comecei assim, porque eu comecei a trabalhar, e como eu te falei no início da nossa conversa, né?
o pobre, ele não pode começar a trabalhar. E aí eu vindo da família, né, pensando assim, agora eu sou médica. E todo mundo, até eu achava que eu ia ficar rica. A minha família inteira vieram, né, na minha formatura, vieram tios, primos, aquelas vans, o povo com balão, com faixa. Até hoje eu tenho uma faixa com o meu rosto estampado na faixa. E todo mundo achou que ia dar muito certo. E eu, no primeiro momento, não tinha emprego. Quando eu comecei a dar os primeiros plantões, eram nessas cidades da região metropolitana, pegava metrô, pegava ônibus, então era metrô até determinado lugar, depois pegava ônibus, fui para Ribeirão das Neves, Ibirité, a gente, assim, rodei. Só viu coisa tensa. Só vi coisa tensa, a gente brincava que era Ibiritrevas, né? Era assim. Fui também, pegava ônibus, ia para Congonhas, ia para Pará de Minas, cidades no interior, né? Nova Serrana. E foi assim que eu comecei o meu primeiro caminho nos plantões. Logo, eu fui achando que eu ia ganhar dinheiro, fui levar a família para viajar, fui fazer uma reforma, eu cheguei a me casar, fiz a reforma no apartamento e tudo, fiz festa de casamento e levei um cano. E assim, um cano que me colocou no chinelo e me mostrando assim, olha, não pode contar com os ovos aí, né, no mesmo cesto. Cuidado, não conta com dinheiro que você não tem. Então, no meu primeiro ano de formada, eu já tive um baque, né, nos primeiros meses de formada. E isso me colocou endividada, eu fiquei endividada. E pensando assim, eu sempre trabalhava pensando como é que eu vou fazer para poder recuperar isso tudo, como é que eu vou fazer para não passar por isso de novo. No meio desse caminho, meu pai adoeceu. Papai teve um diagnóstico de diabetes e foi tudo por acaso, assim, ele teve uma infecção, eu fui investigar porque ele não melhorava dessa infecção de ouvido, garganta, não melhorava, aí descobrimos que ele tinha um diabetes do tipo 2 e aí eu fui por conta própria investigar, porque até isso a gente teve dificuldade. Eu rodei com meu pai muitos médicos, em muitos outros profissionais da saúde, todos falavam só a mesma coisa da medicina tradicional. Passa isso, a gente tem que prescrever isso, mudar hábito de vida. E até então, só desculpa, você estava como generalista, não tinha nenhuma área que você queria atuar, não, ou já estava? Olha, eu sempre pensei, no meu primeiro período de faculdade, isso eu já contei para o Thiago, no primeiro período eu entrei, eu pensava, vou ser neurocirurgiã. Mas logo eu já desanimei, porque aí eu fui acompanhar os professores que eram neurocirurgiãos. Aí eu pensei, Deus mas eu vou ficar muitas horas em pé de jeito nenhum, porque na minha concepção, o povo operava aqui, João 23, tudo. E aí eu falei, não é pra mim não. E eu rodei na faculdade em várias áreas. Quando eu me formei, uma das áreas que eu muito me identificava era na área estética. Então eu pensava muito em fazer cirurgia plástica. Mas eu não cheguei a tentar para fazer, porque assim, era inimaginável na minha cabeça já sair da faculdade e entrar numa residência. Porque eu tinha que trabalhar. Entendeu? Então assim, eu não podia já me dar ao luxo de ir para uma residência. Então eu não segui essa carreira tradicional. E quando eu comecei os primeiros plantões, nem foi como generalista, porque não tinha vaga para generalista, tinha vaga para pediatra. E a gente brinca que a UFMG é a Faculdade Pediátrica de Minas Gerais, porque a gente tem muitas cadeiras na pediatria. E eu tive muita facilidade de ir para esses plantões. E, nossa, quando vi, estava fazendo sala de parto, né? Eu cheguei a trabalhar aqui em BH numa das maiores maternidades da América, que é o Sofia. E foi aí que começou o meu caminho. E eu resolvi mudar de rumo, apesar de que hoje eu percebo que eu sempre gostei dessa área da nutrologia. Eu venho de uma família de pessoas com obesidade, eu já tive problemas com peso, inclusive nessa época de loucura de plantão, cheguei a ganhar uns 15 quilos, eu tive 15 quilos a mais do que eu tenho hoje. Nunca fui uma pessoa muito adepta de exercício, sempre fui uma negação, tudo que eu fazia, eu era bem ruim mesmo. Nossa, eu era ruim demais. Porque hoje tá hoje quem vê acha que eu tive uma carreira sólida no esporte, mas assim, desde pequena. Nata, né? Hoje sou, mas antes não, eu tentei, nossa, eu já fui expulsa de time de futsal, porque eu peguei bola com a mão. Então assim, eu tentava, sabe? Mas eu não tinha constância em nada não. Mas essas histórias todas, e com o diagnóstico do meu pai, no diabetes, eu percebi assim, nossa, na faculdade eu achava que eu gostava dessa coisa estética, mas eu sempre acompanhei, eu gostava de estar por dentro, junto com os professores, da nutrologia, da endocrinologia, e isso começou a me fazer mudar o rumo. Papai teve complicação,
no diagnóstico investigando, já conseguimos descobrir que ele tinha complicação coronariana, ele tinha 99% de obstrução de coronário, tinha as colaterais todas obstruídas, e eu cheguei a entrar na cirurgia do meu pai de revascularização, que é a cirurgia de ponte de safena, né? E assim, foi um professor meu da UFMG que operou, e para mim mexeu muito, porque a hora que ele abriu, papai, ele falava assim, o que seu pai comia? Eu lembrava, né? Meu pai falava que matava passarinho no estilingue, mas quando ele começou a ter uma qualidade de vida melhor, era cerveja, torresmo, churrasco, né? E isso me levou a querer mudar de rumo, porque eu vi, assim, como era prevalente na minha família esses casos de obesidade. Papai que sempre passou despercebido, porque ele não era um grande obeso, ele só era barrigudinho. E eu comecei a me interessar por essa área e querer fazer a diferença nesse sentido. E aí eu fui para a nutrologia. Na nutrologia, como eu estava, enquanto eu ainda estudava nutrologia, numa das minhas primeiras pós-graduações, eu ainda atuava nesse hospital que eu te falei, nessa maternidade. Eu fui deixando os plantões, porque eu ia assistindo suas aulas, escutando todas suas aulas, e eu ia deixando aos poucos os plantões, me restou um plantão semanal. E nessa maternidade, eles me deram um cargo de nutróloga da equipe da neonatologia. Então, eu cuidava de 5 CTIs pediátricos. E comecei aí, né, a minha trajetória em consultórios. Aí os colegas descobriam, a Aninha tá fazendo, eles me chamam de Aninha. De Aninha. Tá fazendo nutro, você quer atender aqui? Quer atender aqui no meu consultório? E aí eu comecei a ir para os consultórios deles, comecei o meu próprio consultório num coworking, e eu fui tendo essa necessidade de empreender. Os meus primeiros pacientes vieram do meu CrossFit, porque aí assim, eu era sedentária, né, que eu te contei. Com essa coisa toda de mudança diária, eu comecei a mudar minha alimentação, comecei a emagrecer, mas me faltava uma coisa, e eu não tinha vergonha na minha cara, eu não fazia exercício. E aí eu falei, eu vou me matricular nesse CrossFit, porque no meu prédio tem academia, se eu não matricular em alguma coisa e pagar um personal e criar vergonha para ir, eu não vou, porque eu pagava tudo anual e não ia dia nenhum, e uma vez na vida tá na morte. Comecei a frequentar, e aí o pessoal tem uma rede, né? A gente brinca que é uma seita. CrossFit é seita. É uma seita. Até hoje eu tô lá nessa seita. E aí um começava a falar com o outro, às vezes queixava, né? Eu quero competir, eu queria emagrecer. Aí eu falava, eu sou nutróloga. Eu tô estudando, eu posso te ajudar. Então não tinha vergonha de oferecer, de falar. Foram os meus primeiros pacientes, então vieram conhecidos, né, os parentes, os conhecidos, os amigos, os moradores do prédio e os crossfiteiros. Aí eu comecei a rodar meu consultório a partir deles, né? Aí não atendia só os pacientes dos consultórios dos colegas, os que me procuravam eu agendava. Fui minha própria secretária, que eu fiz seu curso de secretária médica, eu mesma era minha secretária por um bom tempo, até eu ter minha primeira secretária que ficava em home office, isso tudo na pandemia, né? Então foi tudo assim, 2020, isso tudo acontecendo. E eu vi essa necessidade. Quando começaram a aumentar começou a aumentar o volume de pacientes, eu pensei, não, tem que ter a minha sala, eu tenho que ter uma secretária física, eu preciso ter um outro lugar, né? Eu preciso aprender a abrir minha cabeça e ter alguém para cuidar das coisas. E aí nasceu o primeiro consultório. Só que ele nasce também com muitas dificuldades, que aí você tá vendo um mundo novo, que é empreender, e empreender na vida real mesmo, ver aquilo acontecer. Conta pra mim, o que é que você passou naquele tempo que hoje você já não vai cometer o erro nesse segundo consultório? Olha, o primeiro desafio, né? A contratação de pessoas. Então, assim, a gente pensa, nossa cabeça como médicos, ela ainda é muito limitada. Então, quando você quer montar seu primeiro negócio, você só se preocupa com a reforma, um lugar bonito, uma recepção, e acha que as coisas vão acontecer. E essa parte de recrutamento de profissionais era uma parte muito desafiadora. Impostos, que é uma coisa que a gente não assim, se atenta, a gente não sabe sobre isso. Nos meus plantões, né, quando eu comecei, eu era pessoa jurídica, mas eu fazia parte de PJs de outros médicos. Pela primeira vez, eu fui abrir minha própria CNPJ. Eu fui entender o que era lucro, o que não era meu, tentar separar o que era da empresa, o que era meu.
E vieram todos esses desafios também, né, do marketing. Como eu te falei, no começo foi muito do boca a boca, né? Até hoje tem os pacientes antigos, eles são muito recorrentes, mas a gente sabe que a gente estava num contexto ali de pandemia, com muitos profissionais também recuados e poucos começando. Então, para mim, não foi tão difícil. Hoje, essa realidade é outra. Se a gente não se atenta para essas tendências, para como as coisas mudam de uma forma assim muito rápida, se a gente não está atento a tudo, a gente perde o fio da meada, a gente perde ali o time, né, para poder fazer determinada intervenção. Hoje a minha visão ela é totalmente diferente. Então, assim, hoje eu vejo isso até no amadurecimento, assim, como profissional, mas eu vejo isso no amadurecimento até das minhas mídias, você acredita? As minhas coisas começaram tudo no rosinha, clarinho, rosézinho, que hoje não me representa mais, sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo a colocar limites também, a não... Eu ainda tô trabalhando isso em mim, tentar delegar mais funções, não ficar o tempo inteiro apagando incêndio. Hoje eu ainda apago, mas já é bem menos do que era antes. Se importar assim, com o valor ali da hora, qual que é o custo realmente dessa hora da minha sala, qual é o custo, como é que eu vou precificar meus serviços. A gente não aprende a precificar. E às vezes no início você vai precificar pensando na consulta do seu colega. E cada colega tem um valor ali de mercado. O paciente, né, enxerga tanto o valor daquele, cada um é diferente, o custo, né? E a percepção de valor do paciente. Então, foram dificuldades que eu tive no começo, que hoje já foram, sabe, bem, assim, já estão sendo melhoradas, já estão sendo melhoradas. E era assim, no início, a gente preocupa com isso, contrata uma arquiteta, faz tudo bonitinho e pronto. Hoje a minha visão, assim, quando você esteve lá na clínica, né, eu até te mostrei, que eu lembro das suas aulas, falando, olha, eu cheguei na recepção e a secretária ficava de costas, ela não ficava de frente para o paciente, e nessa clínica nova já foi um cuidado. Sai do elevador e já... E aí eu pensava, gente, o Vitor falou, porque no meu consultório antigo, saía do elevador, aí tinha que bater na porta, a secretária estava de lado e de costas. Então, todos os cuidados, aqueles mínimos detalhes que fazem a diferença da experiência do paciente, né, o percurso que ele vai ter até ali, os desafios da gestão, entender um pouco sobre números, sobre precificação, como é que você vai oferecer os protocolos e vendas, né? E sem deixar de ser médico. Então, assim, vender, foi uma coisa que eu também desconstruí. Como eu venho dessa família muito humilde, com um caráter sempre muito assistencialista, a gente aprende assim, vender é errado, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, é como se fosse uma coisa errada, uma coisa ruim. E foram coisas que eu fui desconstruindo, pensei, não, bloqueada nesse sentido. Eu era bem bloqueada e assim, hoje, o que eu vejo, gente, eu tenho um serviço que o paciente precisa, muitos precisam, eu trabalho com obesidade, eu trabalho com performance esportiva, longevidade, as pessoas precisam desse serviço. Eu tenho um produto para vender, eu tento o melhor acompanhamento possível, porque eu enxergo todas essas pessoas como eu enxergo meu pai, como eu enxergo meu irmão que sofre de obesidade. E eu quero acolher essas pessoas, eu quero oferecer o melhor para elas, eu estudo para isso. Eu vou em todos os congressos nacionais, já fui em congresso internacional para isso. E isso tem um preço, isso tem um valor, né? E hoje eu não tenho dificuldade mais de colocar o valor nisso. E o paciente enxerga. O que te ajudou a desbloquear isso? Estar no meio de outras pessoas com uma mentalidade diferente da minha. Muito assim, como eu te falei, eu ficava escutando as suas aulas, eu comprava esses cursos online, então tentava absorver, mas o meu meio ainda não me permitia. Quando eu saí disso, a gente buscou isso no HiMed, foi onde eu até conheci o Thiago, e assim, estar ali no meio de outras pessoas com outra mentalidade, quando a gente traz essa dificuldade, o colega, olha, mas por quê que você tem essa dificuldade? E também frequentar os lugares. Eu vou no salão, o preço é esse. Não é de graça cortar o cabelo, né? Não é barato você cortar um cabelo com um bom profissional que se preparou para aquilo,
não é, assim, é relativo falar caro ou barato, mas não é um custo baixo, né? E as pessoas investem nisso. Então, por que não num profissional médico com uma boa formação? E isso foi me ajudando a destravar. Como eu também já tive esse contato com as vendas, né? Na época da loja e com a questão dos drinks, que eu também mexia com uma loja que vendia o serviço para outras pessoas. Eu não tive tanta dificuldade, sabe? Fui construindo isso daí. Foi só começar a conviver com as pessoas que você pegou rápido. Pegou, por conta de toda essa experiência. A gente é realmente essa média mesmo das pessoas que a gente convive. A gente tem que ler aquilo que você sempre fala. Eu sempre gostei muito de ler, mas é ler tudo, não é ler só literatura. Né, ter insights, estar em lugares diferentes. Eu gosto de estar em lugares diferentes. Você vai me ver... assim, eu sou muito eclética, então você vai me ver em muitos ambientes e falar assim, gente, eu não imaginava a Ana num lugar assim. Na festa de peão. Na festa de peão, a Ana vai pro rock, vai pra festa de peão e vai entender sobre todo aquele mundo ali pra entender aquela pessoa, saber vender pra ela, que é diferente, né? Maravilha. Tiago, o que você aprendeu ao conviver com a Ana do lado empresário dela? Eu acho que a Ana ela tem uma visão muito boa de mercado, sabe? Porque a gente tem que entender de onde ela veio, né? Então, não é simples sair de onde ela estava e chegar onde ela chegou. Então, eu acho que ela tem muita bagagem nisso. Então, isso tem que ser valorizado. Eu acho que as pessoas, elas às vezes julgam, né, o médico como sendo uma pessoa de sucesso simplesmente por ser médico. E o caminho, eu acho que ele é bem mais difícil do que as pessoas imaginam. Então, essa questão de passar por todas essas dificuldades, né, ser calejado, digamos assim, eu acho que ensina muito. Então, eu aprendo com ela diariamente agora, né, posso falar, que as coisas difíceis, elas nos trazem lições, né? Então, todas essas dificuldades que ela acabou passando trouxeram uma nova visão para o negócio dela. Foi isso que ela falou. Eu aprendi o errado para fazer o certo agora. Então, eu acho que essa visão que ela tem de uma carreira de sucesso é muito baseada nesses pilares que ela teve. E é com orgulho que eu falo isso, porque eu acho que não foi fácil de forma alguma chegar onde ela chegou. Muitos não chegariam. Então, eu acho que essa visão, ela tem assim, um potencial de propiciar para ela muitas coisas. Então, eu fico bem orgulhoso, né? Ah, maravilha. Já que você tá muito orgulhoso e tá com o coração derretido, vamos contar uma história aqui? Vamos lá. Saber que os dois aqui são frutos de um evento meu chamado HiMed. Aí eu posso chamar aqui o São Vitor Cupido, né? Eu posso me chamar de Cupido aqui nessa história. Vou deixar vocês contarem a história, já dei um spoiler aqui, mas aparentemente eu fiz um evento em São Paulo, que eu reuni lá 200 e poucos médicos, e olhares se cruzaram. Foi isso aí. Me conta essa história. O que fez hoje o Tiago, neurocirurgião, empreender junto com a Ana e estar aqui presente comigo? Maravilha. Então, eu não acredito em coincidências, tá? Essa é a primeira frase. De hoje eu também não. É isso aí. Então, eu acho que a gente estava, né, individualmente com objetivos parecidos, né? A gente foi para um encontro de médicos, mas não de medicina. A gente foi para um encontro de médicos, de empreendedores. Então, a gente tinha essa visão. Nesse encontro, além de todos os aprendizados, né, que a gente teve aí com o Vitor e com a equipe dele, que foram, sem dúvidas, muito importantes, eu observo também as coisas boas da vida, né? As coisas boas da vida. Então, assim, certamente eu fui, né, captado, de certa forma, pela beleza, né, da Ana Flávia. E naquele momento não aconteceu nada, mas a minha curiosidade, ela persistiu. Então, depois de vê-la, né, e continuar nesse meio, seguir os ensinamentos, eu acabei, né, entrando em contato com ela por rede social, como todo mundo faz normalmente hoje em dia. E inicialmente foi uma amizade. Não, mas conta como é que você fez. Na verdade, né, eu era um simples participante, né, do evento do Vitor. E a Ana Flávia, acredito que seja pelo potencial empreendedor, não só pela beleza, né, ela acabou sendo postada várias vezes, né, nas mídias. Pro grupo Premium. Isso, no grupo. É isso aí, ela estava no grupo, então ela apareceu muitas vezes, né, no perfil.
e acabei seguindo esse perfil, né? Por acaso. Eu tenho certeza que se a gente não repostasse, porque assim, durante o evento, eu não consigo nem ver o que tá sendo... Tem um time repostando lá. Se por acaso a gente tivesse repostado ela, eu tenho certeza que na segunda-feira ia ter enviado pra mim. Ô, Vitor, quem que é aquela médica? Qual? Não, Pois aquela que é assim. É isso aí. Você dá o teu jeito, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que ter objetivos, né? Foco. O meu foco é esse, então vamos lá, eu vou descobrir de alguma forma ou de Você outra. começou a seguir e começou a mandar foguinho? Como é que foi? Na verdade, ela já tinha essa prática do CrossFit, né? E aí ela postava, fui fazer uma brincadeira com ela tava treinando e perto de carro. Eu falei, olha, o dono desses carros aí tem que ficar com medo, né? Porque daqui a você pouco... mandou essa daí. Ele sempre mandava, E aí acabou gerando uma interação. No primeiro momento você viu aquilo, só um colega brincando, você já sentiu um desejo ali por trás? Não, eu achei que era só um colega brincando. E como ele falava, comentava das minhas roupas, então assim, eu achava que eu tava indo arrasando, né, com as minhas roupas. Ele falava, hoje tá fantasiada de bala sete belo, hoje tá de lilica ripilica. Ou seja, essa psicologia inversa aí dá muito certo pra conquista. Funcionou. E aí, assim, no início eu pensava, cara sem noção, mas assim, ele era legal de interação, sabe? E às vezes ele falava, povo médico às vezes é chato, né? E assim, é chato a gente tá no meio de médico que só fala de medicina. E aí foi nascendo primeiro uma amizade mesmo. A primeira vez que eu encontrei o Thiago pessoalmente, não foi também nada nem assim planejado. Eu estava em São Paulo, fui para um congresso de nutrologia. E aí ele me chamava, eu achava até, eu tinha dúvida se ele era gay ou não. Porque ele me chamava de Miglis. Ele falava... Isso é tudo tática, eu vou ficar amigo mesmo. Tem que gerar uma proximidade, Miglis, né? tá em São Paulo, Miglis. Aí eu tô. E eu, assim, eu tava no meio de um processo de divórcio, né? Tem essa ainda. E aí eu Sem cabeça pra outras coisas. E aí eu fui pra esse congresso e aí eu tava com um amigo, eu tenho um apelido de Pai de Amor. Esse meu amigo, um baiano. Pai de amor, uma figuraça. Vendedor, você ia pra plantão só pra vender roupa. E ele tava comigo, eu falei, vamos, você vai sair, vai fazer alguma coisa? Eu ia encontrar uma pessoa do seu time. Eu falei, marquei de jantar com a Cláudia. Sei. Com a Cláudia, eu falei assim, vou encontrar com uma colega que ela é do marketing, ela tá querendo me dar umas dicas. Ideias. E vou levar o Pai de Amor. Foi o encontro mais aleatório. Eu, Cláudia Eterna, o Pai de Amor e o Thiago. Esse encontro Cheguei aleatório. atrasada, né, Thiago? Não, mas eu acho que isso é uma das coisas que a vida te proporciona, né? Então, eu sempre fui um cara muito, assim, descobridor. Eu sempre gostei muito de conhecer pessoas, lugares. Então, São Paulo te propicia isso. Então, a gente acabou se encontrando. No outro dia chamou, né, posso contar, né? Chamou eu e o Pai de Amor pra ir pro karaokê. E aí nós fomos, foi o Gui até o Gui foi. Evidência e você Não, é porque na verdade isso é um bastidor, isso ela não falou pra ninguém. Ela sempre me mandava, né, ela cantando em casa, assim, que músicas. Isso, Mas tem muito do pai dela isso, porque o pai dela canta. Mas tem talento aí? Tem não. Hoje vai ter. É que eu ficava postando. Vamos escolher uma música pra ela cantar no final pra encerrar. Ia dos meus encontros em família, papai sempre gostou muito de cantar, de tocar. Eu toquei piano, teclado muito tempo. Hoje não sei nem nota musical direito mais. Mas tem música no sangue. Mas tem. E aí, geralmente, quando a gente tava em família, tava todo mundo cantando. Quando tocava um pagodinho, que ele gosta de pagode. Ah, é? Ele gosta de pagode, você acredita? Mesmo, não tem cara. Não tem cara. Eu ia ter perdido a pergunta do milhão. Tá vendo? Ele tem cara de roqueiro, né? Ele chegou em casa a primeira vez, meu pai, você é roqueiro? Eu, não, papai, pagodeiro. E aí, eu quando cantava alguma coisinha, eu mandava pra ele. Falei, Miglis, sei que você gosta. Aí ele mandava meme, Zeca Pagodinho, ficava mandando os memes, coisas assim. E aí levou, né, chamou a gente pra ir pra esse karaokê. Fui com o Pai de Amor, meu amigo. Até o Gui foi, que é hoje um dos meus sócios, o Gui é nutrólogo também. E foi uma coisa também super aleatória, né? Chamou uns amigos dele num lugar, assim, totalmente aleatório. E aí as coisas começaram a acontecer, né, Thiago? E hoje esse homem mudou pra Belo Horizonte. Vocês estão começando a empreender junto e também a viver como casal. Eu acho que a vida ela é repleta de surpresas e eu considero essa uma surpresa boa, né? A minha mudança para São Paulo, de certa forma, foi um pouco traumática, porque eu saí do meu
do meu chão, né, da minha zona de conforto, eu saí de perto dos meus amigos, da minha família. Em São Paulo eu me senti um pouco desamparado. E se eu não tivesse ido para São Paulo, eu não teria conhecido a Ana. Não. Então, eu acho que tudo tem a sua razão e o seu momento. Um momento. No HiMed, a partir do HiMed, eu comecei a fazer parte do CRM Black. Sim, da mentoria. Né, da mentoria. E aí, na mentoria, aí também, de novo, abri na cabeça, né? Para as coisas, para o mundo, para o mercado. E foi num momento muito, muito desafiador da minha vida, que foi o momento do meu divórcio. E a gente sabe, assim... mulher divorciando, sofre, né? É traumático. É traumático. Eu não imaginei que seria tão difícil como foi, em vários aspectos. E um deles é também o financeiro. Total. Né? Então, assim, eu fiquei um tempo morando na casa de 2 amigos meus. Depois fui morar num flat. E aí agora acabei de mudar para um outro apartamento, né? Onde Thiago veio e tudo. Mas foi um momento muito desafiador. O que eu vejo hoje, assim, se eu não tivesse esse chão e essa mentoria, esses insights, eu talvez não teria segurado o meu negócio, sabe, Vitor? Eu não teria, porque foi um período em que eu não tinha aquela energia. Ó, o Thiago me conheceu, eu ainda estava lá jogando barra para cima, postando. Então foi um momento que eu ficava mais ausente, eu não estava na minha casa, eu não tinha como ficar postando vídeo, bastidor, fazendo live, que eram coisas que eu fazia antes. Então minha presença digital, ela baixou bastante. A minha energia eu tinha que guardar o pouco que tinha para ir para atender os meus pacientes. E né, fazer parte da mentoria, estar com outros colegas, trocar essas ideias com outros colegas, olha, faz isso, tenta não depender só da consulta, foca nos seus planos de tratamento. A equipe que me orientava muito também me segurou demais. E aí eu não desisti, falei, olha, vou ampliar sim. Se na pandemia eu resolvi abrir um consultório contra a maré, né, que estava todo mundo fechando, e eu abri, e eu fazia tráfego pago lá baseado nas suas aulas, atendia gente do mundo inteiro, online também. Se na pandemia eu fiz isso, não vai ser isso agora que vai me parar, né? Não vai ser esse processo todo de desapego, de, né, saída do apartamento, venda do apartamento, não vai ser isso que vai parar. E, assim, eu falo para todo mundo, sabe? Assim, os problemas, eles vão existir. As coisas vão existir, a gente tem que, com as dificuldades, mesmo nas dificuldades, a gente tem que fazer o que dá com o que a gente tem. Então, eu tentava entregar o meu melhor para o meu paciente, tentava continuar focando naquilo que eu era boa, que é a parte de pessoas, de sorrir, de falar, mas eu também não me esquivava quando alguém me perguntava, falava, esse negócio de divorciar é difícil demais. E aí eu comecei a pegar até o público também que estava divorciando. Porque todo mundo... fragilidade, né? As pessoas se conectam com fragilidade. Exatamente. Eu não deixei de mostrar o lado em que me doía também. Mas eu não parei. Eu acho que o mais importante é isso. Eu desacelerei bastante, agora eu tenho energia para acelerar. Foi bom, assim, que com a sua visita à clínica, com o Medboss, eu vi assim, falei, nossa, acho que era o que eu tava faltando de... Dá umas pra... pra falar assim, minha filha, vai, agora você vai. Mas, na época, nesse último ano, eu não conseguia acelerar tanto, mas com o que eu tinha, eu falei assim, eu vou manter a constância com o que eu consigo. E os resultados foram muito bons. Muitas vezes eram assim, as pessoas de fora, os médicos de fora, quem está começando, às vezes acha que precisa se fazer um passo muito grande. Não, são vários pequenos passos que você vai treinando, de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo ter bons resultados. Então eu fui replicando aquilo que tinha bom resultado, replicava, né? Tentava de novo, fazia de novo e melhorava. E isso me sustentou até aqui, né? Então, depois eu quero te contar o resto da história. Espero que estejamos só crescendo, né? Quando completar, não, o futuro, né? Vocês vão ver, esse resto da história é capaz que vai ter uma criança chamada Vitor no meio. Você tem que homenagem a mim. Vamos voltar aqui. Ana, você tem uma força aparentemente muito grande na diversidade, aquilo te proporciona agir e não parar. E provavelmente isso também vem de característica do seu pai, pelo que você falou pra mim. O que mais seu pai te ensinou? Uma pessoa que, igual você disse, morou na rua e depois
foi construindo as coisas aos poucos, mas sempre com muito princípio, com muita dedicação à família também. O que ele te ensinou que hoje você usa no teu dia a dia, nessa sua força mental? Meu pai, assim, eu não tenho palavra para falar dele. Meu pai é o grande exemplo que eu tenho na minha vida, porque ele fala também que ele é um acidente de percurso. Meu pai não conhece o próprio pai. Ele descobriu quem era a mãe dele, ele já era adolescente, ele foi criado pelos avós, e ele foi criado achando que era filho dos avós, e quando veio para cá, nem para BH, para conhecer a mãe, para conviver com a mãe, ele só ouvia falar, não teve uma experiência muito boa de início, né? A minha avó era casada, tinha outros filhos, então ele teve essa história muito difícil, não só do ponto de vista de passar muita dificuldade financeira, mas também de aceitação, né? Essa parte da aceitação. E desde criança, assim, meu pai sempre foi meu amparo para tudo. Ele falava assim, que mamãe era brava. Eu aprendi muito com a minha mãe também. Minha mãe é maravilhosa, mas minha mãe era brava. Então, assim, ela não sabia lidar muito com as emoções. E eu ficava meio acuada, papai ia lá, conversava comigo e falava, olha, se você não mudar isso, não sou eu que vou te bater, é a vida que vai te bater. Meu pai nunca me pôs a mão. E ele falava, e até hoje a vida tá me batendo, eu falo, papai, bem que o senhor falou que a vida ia me bater. E aí ele, desde sempre, ele me estimulou, olha, lê, estuda. Ele queria no início que eu fizesse concurso. Eu passei em 2 concursos antes de passar em medicina, porque ele tinha muito medo da falta, né? Então ele me criou um pouco para estabilidade financeira. E tudo que eu fui contra, né? E eu falava, papai, mas não é para mim. Eu não me imagino trabalhando de 8 às 18 com horário de almoço ali, CLT, não é para mim. E mesmo assim que ele tem essa visão da estabilidade, ele sempre me colocou em contato com outras pessoas, em contato com a música. Então ele me fez gostar de música, ele me fez conhecer vários ritmos, ó, Thiago pagodeiro. E eu falava com ele de pagode, eu, assim, se você for no Jack Rock Bar, você vai me encontrar lá, que eu amo. Então, assim, eu sou muito eclética e tudo, e ele foi me criando para isso, para estar em vários ambientes. Ele me ensinava a falar, né, ter humildade e falar com as pessoas ali de igual para igual, tratar as pessoas da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo também tentar me portar e mostrar o meu limite e, né, me autoconhecer. Então, assim, isso tudo eu trago para a minha vida, né? Meu pai é meu grande amparo, ele é um grande amigo, um grande amigo. Até hoje ele manda, às vezes o dia que eu tô triste parece que ele sente. Ele vai lá e manda, né, Thiago, um videozinho, tocando alguma musiquinha, ele vai e manda, parece que sente. Então, assim, ele sempre me orientou. Quando eu queria fazer vestibular, né, eu cheguei a fazer vestibular seriado durante o ensino médio para conhecer como era o vestibular. Então, eu cheguei a fazer o 1º e 2º ano do ensino médio esse vestibular seriado, que eram em cidades do Triângulo Mineiro. Ele ia dirigindo na maior felicidade, me levava. Quando eu vim para fazer, né, a prova da UFMG, que eu já estava em Juiz de Fora, ele veio para poder me acompanhar. E os livros, as coisas que caíam, ele pegava e discutia comigo e me falava. Ele trabalhava na época, né, em que eu era adolescente, ele trabalhava 3 turnos. Ele foi professor de uma universidade que tinha lá na minha cidade e ele trabalhava no INSS. Só agora aposentado que ele exerce o que ele realmente queria, que era a parte do direito previdenciário. Então agora ele tem o escritório dele, agora ele está empreendendo. E agora eu estou ensinando para ele, sabe? Mas eu ficava esperando ele chegar em casa. Tarde, à noite ele chegava, e aí eu perguntava para ele coisa de história, que eu sempre amei, né? História, geografia e tudo, e ele sabia, né? E assim, me abriu para o mundo. Ele falava, olha, tem que conhecer o mundo, você tem que viajar, tem que conhecer outros lugares. Eu não tive oportunidade, sua mãe não teve. Assim que eu tive a oportunidade, eu levei eles para viajar. Então, assim, nossa, levei meu pai para o Louvre. Imagina, meu pai me ensinava história no Museu do Louvre, né? E quem me via falando sobre história achava que eu era super viajada. Eu nunca tinha ido para lugar nenhum, né? O máximo que eu ia era para Guarapari, 50 pessoas no ônibus. E isso me trouxe, sabe, para onde eu tô hoje, assim, né? Apesar da simplicidade,
Se você senta e conversa com meu pai, assim, ele vai chegar e vai conversar com você, você vai achar assim, você vai ver, nossa, que homem culto, que homem vivido. Mas se ele sentar e conversar com um capial mesmo, caipira, ele sabe. Sabe sentar em qualquer mesa. Qualquer mesa. Interessante. Qualquer mesa. E que era a nossa criação que te deixou aberta para encontrar essas oportunidades, para encontrar também network em muitas das coisas. Porque tem muita gente que é fechada quanto a isso. E pelo jeito seu pai e sua família, né, ao todo, te abriu para isso. E com todo esse autoconhecimento, onde é que você acredita que você consegue chegar? Qual é a tua visão? Nossa, a gente pode chegar onde a nossa mente alcançar. A questão é assim, você só não chega onde o seu cérebro não enxerga que você pode chegar. E onde o seu sabe? Tá enxergando? Eu tô me vendo lá na frente com minhas clínicas, sabe? O projeto é ter clínicas. O meu projeto é ter clínicas, é ter um produto digital também. Eu penso, você tá vendo que eu gosto muito de falar, né? Então, falar não é um problema para mim. Falar com outras pessoas não é um problema para mim. Falar sozinha com a câmera ainda é. Mas eu penso em algo assim no digital, em ter grupos, ter mentorias, em ter outras pessoas em que eu possa ensinar também. Eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendo. Eu quero chegar para outra pessoa, olha, sei isso, olha o que eu aprendi, olha o que fulano tá fazendo, que tá dando certo, que a gente nunca pensou. Então, eu penso em ter, assim, um negócio próspero, porque eu gosto de ser médica, mas eu não quero ter que viver só num consultório atendendo, entendeu? Entendi. Então, assim, eu quero ter uma clínica aí que vai expandir, quem sabe, conseguir replicar ela em outras franquias, mas ao mesmo tempo também ter qualidade de vida. Hoje eu prezo muito por isso, assim, ter um sono bom, continuar fazendo meus exercícios, continuar tendo a minha alimentação saudável, que foi muito difícil construir isso também. E isso eu não quero perder. E acho que essa parte do digital, ela me pega também, viu, Vitor? Claro, com certeza. Ela me pega, eu gosto. Você já tá se vendo lá, então? Você estava falando essa coisa assim do network, né? Eu tô lembrando, assim, no início... porque meu pai, ele já teve um programa de rádio. E aí ele ficava... Ele não ganhava nada, não. Mas ele gostava de ir pra rádio e fazer um programa todo domingo, de manhã, que pegava várias cidades. Então, ele tem fãs até hoje desse programa caipira, chamava Brasil Caipira. E aí ele contava a história do Brasil através da música caipira. Legal. E quem vê ele cantando hoje MPB, rock, não lembra que ele era caipira. E aí, quando eu comecei a atender... Uma das agendas que eu comecei a fazer também, lembrando, foi em Bom Despacho. Eu tive um casal de amigos que abriu um espaço para mim na clínica deles. Então, de 15 em 15 dias eu ia para lá. E aí, meu pai um dia falou, olha, por que você não vai para a rádio, vai falar de nutrologia? Vai para a rádio. Pede alguém, o povo te entrevista, você vai falar o que o nutrólogo faz, que o povo não sabe a diferença de nutrólogo e nutricionista. Aqui em Bom Despacho, todo mundo ouve rádio. Eu comecei a ir pra rádio lá também. Então, lá na minha cidade. Lá? Rádio Cidade, não mais. Eu não Mas consigo. Já chegou a atender? Já atendi. É porque eu tava esquecendo desse detalhe. De 15 em 15 dias eu ia pra lá, levava minha bioimpedância, aí comprei uma bioimpedância portátil, atendia e tinha pessoas de cidades ao redor, sabe? Eu atendo até hoje. Os pacientes hoje vêm pra cá. Vem gente da menor cidade do Brasil pra cá. Da menor? Da menor, chama Serra da Saudade. Tem 700 habitantes, é menor que Jaci. Menor que Jaci. Menor que Jaci. E assim, mas o povo começou a me conhecer do boca a boca, mas pela rádio também. Porque falava as coisas e lá no interior... ainda tem pessoas... A cultura da rádio. Cultura. Aqui também, rádio ainda é um veículo muito forte. E hoje, o que é que está trazendo paciente para o seu consultório? É rádio? Não, hoje não é rádio, hoje é um meio, né? Principalmente aqui em BH, o boca a boca em BH é muito forte, indicação de colegas é uma coisa muito forte, então isso também foi uma coisa que você falou pra gente fortalecer, pra gente não perder, porque às vezes a gente pensa que é só o digital, e o digital a gente tem que pensar que ele também muda, não é só Instagram, né? Mas assim, o Instagram, o Google... Eu fiz um Google Meu Negócio bem estruturado, você falava, olha, vamos captar avaliações, né? Então, muitos pacientes chegam através dessas avaliações, procuram um nutrólogo e acham pelo Google Meu Negócio, ainda até sem tráfego.
E o tráfego pago, né? Tem que ter um tráfego pago alinhado ali, né? Com as suas mídias sociais. Eu fiz tudo. Eu coloquei um canal no YouTube, eu tenho um podcast. Todo o beabá que a gente sugere, você Isso, não executou. tem... Não tô... Agora que eu tô voltando para dar energia para esses canais. Mas eles estão aí, né, em construção. A gente tem que estar em todos os lugares. Com certeza. Né? Aqui em BH não é rádio, não, que traz, não. Mas é bom você ter a presença digital, né? Ter essa presença, tanto na rádio, TV e tudo. Mas hoje ainda é muito isso, da indicação, network. E o que você vê no seu Instagram que quando você posta, gera gente perguntando sobre consulta, valores? Tem alguma coisinha que você já vê que é um padrão? Sim, se eu coloco qualquer coisa da minha história, ou que eu falo assim, olha, gente, eu também já fui assim, sabe? Eu também já tive acima do peso, eu também tinha dificuldade de comer certo. Pra mim também foi uma construção. Quando eu coloco alguma coisa... Com meu pai é impressionante, o povo ama meu pai. Se eu posto qualquer coisa com meu pai, e conto que ele teve doente, que hoje eu podia não ter ele aqui. Né? Se não tivéssemos descoberto, se hoje ele não estivesse se cuidando. Hoje papai faz academia todo dia, faz caminhada todo dia. E assim, as pessoas se identificam com isso. Né? Então, quando eu posto alguma coisa, principalmente do dia a dia, quando eu reposto algum paciente, eu tenho alguns pacientes que são mais formadores de opinião, então antes eu tinha dificuldade de explorar isso também, sabe? A gente fica receoso, até porque o nosso código de ética médica, ele era mais assim, dificultoso. Hoje algumas coisas mudaram, mas hoje, quando eu posto que alguém está fazendo determinada coisa, gera uma curiosidade, sabe? E mostrar quem a gente é. Então, assim, eu falar de alguma coisa, remédio, você vai engordar, vai engordar o dobro. Usar palavras que as pessoas usam. Mas, ou seja, você me trouxe aqui 4 exemplos. Nenhum deles foi falar, olha, eu viro pra câmera, faço um script pra falar sobre algo científico. Não. Falo isso, é isso que traz paciente. Não é isso. As pessoas estão muito cansadas tanto desse mediquês. Então, assim, a gente tem que desconstruir isso. É importante, traz autoridade, ter um caráter informativo. Sim, eu já tive um pouco travada e fiquei nisso. Mas não era isso que me gerava paciente. É você falar uma linguagem fácil do paciente entender, você se mostrar ali, olha, eu tenho conhecimento sobre isso, mas eu também entendo a sua dor e eu falo sua língua. E isso traz o paciente para mais perto de você, sabe? Não é só ficar ali travado falando. Isso pode trazer autoridade, claro que faz parte da construção. Mas diretamente não, é principalmente quando você fala uma dúvida dele. Eu anoto muitas coisas que os pacientes falam com as palavras que eles usam. E você anota aí, em bloquinho? Eu anoto no bloquinho. Durante a consulta e falo assim, eu queria escolher minhas roupas, não que as roupas escolhessem. Entendeu? É assim. Essas coisas são as É assim, sabe? Doutora, eu tenho medo demais de parar de tomar esse remédio. Eu vou reganhar o dobro? É verdade que uma bariátrica faz morrer? Então, assim, é essa linguagem. E aí não adianta falar os índices de sucesso da cirurgia bariátrica. Isso aí tá cheio, né? Eu acho que as pessoas têm que ser mais autênticas, Vitor. Sabe? As pessoas estão copiando umas às outras. Claro que a gente tem um caminhozinho para o sucesso e tudo, mas tem que manter a autenticidade. É porque seus colegas, eles não buscam as referências e principalmente as ideias do marketing na coisa principal, que é a vida. Eles não buscam nisso. Eles buscam na teoria, eles buscam num livro, eles buscam alguma coisa, mas não, a vida ela já te dá todos os elementos necessários. A vida te dá um pai que você precisou ajudá-lo por meio de uma doença e agora precisa ajudar a controlar. A vida te deu uma menina sedentária até certa idade, mas que agora começou a fazer seus exercícios. A vida te deu esses pacientes que falam essas pérolas na sua frente e a gente não usa isso como substância. Exatamente. A substância que a gente usa é simplesmente o que qualquer um pode usar, que é abrir um livro. Exatamente. Isso não te diferencia de ninguém, você fica sendo só mais um. Quando a gente fala, isso é muito fruto do que lê e tudo. Eu tenho pacientes que às vezes eu coloco uma frase, um dos meus autores favoritos, né, é o Guimarães Rosa. E ele tem livros extremamente difíceis de serem lidos. E eu tenho pacientes que, assim, eles se conectam comigo quando eu coloco uma frase do Guimarães Rosa. E aí eles já chegam, nossa, você viu lançar o filme Grande Sertão, mantiveram a prosódia, mas agora é em ambiente urbano. E se você também não está por dentro disso, se você não participa de outras coisas, o que você vai falar?
com um paciente, assim, entendeu? Então, assim, é aquilo que vai te formando como pessoa, como ser humano, você pode usar para atrair os seus clientes. Os seus clientes, pacientes, eles vêm por se conectarem com você. Não é com uma marca. Não adianta, as pessoas ficam muito preocupadas. Claro que a gente tem que preocupar com a nossa aparência, nosso jeito de vestir, a gente tem que preocupar com tudo isso. Mas as pessoas ficam muito preocupadas só com isso, só com o diploma, só com o científico. Os artigos estão falando isso e isso, mas não se preocupam com coisas corriqueiras. E às vezes a dúvida, sabe aquela coisa que a gente fala assim que é o óbvio? Eu falo óbvio o dia inteiro. Aí tem dia que o paciente chega e fala, lá vai eu de novo te falar o óbvio. Né? Vamos conversar aqui sobre o óbvio, a gente tem que beber água. Fulano, você tá cansado, tá? Você tá bebendo água? Não tá. Você é um cacto? Não é. Então às vezes é isso que ele tem que ouvir de você. Entendeu? Ele tem que ouvir que os meios, né? Por onde, né? Não existe mágica. Não existe. Mas principalmente esse paciente particular que está na tua frente, é onde a gente busca, né? Criar essa clínica cada vez mais high ticket, mais bem posicionada, que é o que a gente quer trazer sempre nesses conceitos de high med. Esse paciente, ele quer saber sobre a doença dele, o tratamento dele, mas ele também quer fazer aquilo que você falou. Ele quer conversar de coisas mais cultas. Por isso que é muito importante um médico estar aberto para experiências, para viajar, para ler coisas fora da medicina, para se jogar no mundo mesmo de experiência. Porque senão, igual você disse, ele vai chegar na frente do paciente, só vai fazer uma anamnese, um diagnóstico e vai. E o relacionamento, as pessoas estão muito carentes de relacionamento. Eu vejo assim, os meus pacientes e muitas vezes eu sou médica, psicóloga, tudo, porque muitas vezes eles vão lá só para serem ouvidos, para serem acolhidos, para serem abraçados, né? Então estão passando alguma dificuldade, eles mandam uma mensagem para mim, né? Ou para mim, ou para minha secretária, quem tem meu telefone, como aqui em BH, né? A gente brinca que é uma roça grande, muitas pessoas têm meu telefone, então mandam, né? Às vezes querem só uma palavra de carinho, às vezes eles querem assim, nossa, criança em férias é difícil, né? Tô com dificuldade de seguir a dieta, tô comendo muito doce, o que eu faço? Aí eu coloco, não compre, é um crime premeditado. Às vezes a pessoa só quer escutar, ou que você mande alguma coisa, sabe? E eu vejo que muitos médicos, até mesmo no caminho do empreendimento, né, desse empreendedorismo, a gente não pode deixar de lado. Porque nós somos empreendedores, nós somos gestores, a gente tem um negócio para tocar, mas é aquela coisa de lembrar, eu estou tocando uma alma humana e que eu tenho que ser uma outra alma humana, eu tenho que acolher. E não deixar esse relacionamento médico-paciente de lado, não ensinar isso para o seu time, também é um grande problema. Então, se eu sou acolhedora, como é que vai chegar, minha secretária vai estar lá apática, né? É aquela coisa, né? A gente esquece aquilo que é falado, a gente esquece aquilo que eles mostram, mas a gente não esquece como eles nos fizeram sentir. Exatamente. Então, é muito ligado a despertar esses sentimentos nos pacientes. E você, Thiago, você foi para uma outra área agora. Me conta a tua perspectiva. Qual a diferença das duas áreas para um médico empreender? Agora que você já passou por uma e está iniciando em outra. O porquê de fazer esse caminho? Certo. Então, assim, a neurocirurgia, ela é conhecida por ser uma área de doenças complexas, né? O cérebro é o grande maestro aí do nosso organismo. Então, a gente tem muito essa identificação com as coisas raras, com as coisas difíceis, né? Tudo muito complicado. E, às vezes, a gente se hipervaloriza nesse sentido. Eu acho que o neurocirurgião, ele sai muito com a cabeça de tratar doenças, né? E hoje em dia a gente não busca mais tratar doenças, a gente busca tratar seres humanos. Eu, como neurocirurgião pediátrico, eu percebi uma lacuna muito grande, né, de atendimento. E eu via que muitas vezes eu tinha o potencial, mas eu não conseguia chegar no paciente por essas questões mais externas, tá? E eu vi na dor que, para quem não sabe, no planeta, né, cerca de 1/3 das pessoas sofre de dor, algum tipo de dor. Então é um sintoma que ele ainda é muito subestimado, né? Talvez você tenha uma dor e não saiba tratar, né? Isso é muito comum. Então eu vi como uma oportunidade de atingir um maior número de pessoas e também, né, de agregar valor a esse atendimento. Então eu acho que essa mudança, ela tem uma mudança também de pensamento e uma mudança no lado empreendedor, porque eu quero atingir mais pessoas. Eu vi que eu estava um pouco limitado na minha área de atuação. E claro que
aliando esse pensamento, né, eu consigo trabalhar com a Ana também. A Ana lá, ela trabalha com longevidade, ela trabalha com qualidade de vida, ela trabalha com performance. Como você vai ter essas 3 coisas se você tem dor? Como é que você vai viver bem? Como é que você vai ter um trabalho bom? Como é que você vai performar se você tem dor? Então isso é uma coisa que a gente tem que olhar como sendo um diferencial. Então a ideia de oferecer o tratamento da dor é conseguir atingir uma parcela de sintomas que a gente não tem ainda esse controle, né? E o que eu vejo assim? Eu vejo que a gente tem a oportunidade de oferecer o tratamento para muitos pacientes, mas ainda é muito desconhecido. Então eu acho que essa forma da gente informar, né, que nem a Ana falou, por todos esses canais a gente vai conseguir chegar em mais pessoas. E aí sim a gente vai conseguir o resultado que a gente deseja, né? Maravilha. E para você essa transição está sendo caótica, está sendo leve? Como é que tá? Eu mudei de várias formas, né, na minha vida. Eu mudei de cidade, eu mudei, digamos, de área de atuação, né? Eu não vou deixar de ser médico, mas eu tô numa área um pouco mais clínica, digamos assim, né? A gente sofre inicialmente com uma questão muito pessoal, né? Porque a gente tem que literalmente mudar o rumo. Então, se a gente tem um barco, a gente quer chegar, por exemplo, na África, a gente está mudando para a América do Norte. Então, é completamente diferente. E essa mudança, ela mexe muito com a gente. A gente tem que começar a entender que não foram os nossos objetivos, né, que mudaram, é só uma forma diferente. Então eu acho que eu passei por essa adversidade, digamos assim, de uma maneira boa, porque a Ana estava muito do meu lado. Então eu acho que se eu não tivesse uma pessoa ali para me amparar nesse momento, talvez fosse mais difícil. Mas eu acho que é uma mudança oportuna e acertada. Eu vejo hoje como dessa forma. Isso eu quero explorar contigo. Tem muito colega teu que está ouvindo ou que vai ouvir isso aqui daqui 10 anos num carro e que vai se sentir preso em uma área porque tomou uma decisão um dia na vida e foi para uma área que ele gostava, ou tinha um professor, alguma coisa levou ele para uma área. E ele já tem uma decisão interna que quer mudar, mas ele não consegue. Ele está 2, 3, 10 anos, 15 anos, 20 anos preso. Como é que você conseguiu tomar essa decisão rápido? Você já deu uns indícios. Sim. A própria presença da Ana te ajudou muito, o tipo de mentalidade dela, o negócio que ela está construindo. Mas, querendo ou não, você fez uma mudança rápida e necessitou muita coragem nesse trajeto. Por que você consegue tomar decisões rápidas, 360 graus uma carreira, e tem colega teu que demora, parece que ele está movendo uma bitorneira enquanto você está movendo um 580. Para você é rápido, para ele é anos para tomar uma decisão. Sim. Tem várias teorias, né, que poderiam explicar essas mudanças. Eu acredito em 2 coisas. Primeiro é em ter foco, né? Eu via que na minha área de atuação eu não conseguiria chegar onde eu gostaria. Então eu precisei tirar algumas coisas, né, da minha vida e focar literalmente naquilo que eu achava que poderia dar certo. Então eu tive que dizer muitos nãos para várias coisas, tive que dizer não para minha família, dizer não para minha cidade, para onde eu morava, para meus amigos, para conseguir chegar num lugar que eu acreditava que poderia mudar. Eu tive que dizer não para uma área que eu adorava, né, pessoalmente, mas era uma área que para mim não era tão rentável, digamos assim. Então eu tive que olhar para o mercado e também ver as oportunidades. E eu acredito muito naquela frase que diz o seguinte: você não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então assim, poxa, eu tô lá, escolhi uma determinada especialidade, eu tô buscando a mudança, mas eu continuo fazendo a mesma coisa todo dia. Então, se eu não mudar, se eu não tiver esse primeiro passo, e esse primeiro passo vem de dentro de você, não é o seu colega, não é seu pai, não é ninguém que vai te dizer. E às vezes a gente fica travado porque a medicina é muito preconceituosa, né? Ah, viu lá o Thiago, pô, fez toda a faculdade, foi para fora do país, neurocirurgia pediátrica e agora tá tratando dor. É uma escolha minha, essa foi uma escolha minha e muito amparada nas minhas crenças. Eu acho que eu tenho condições muito maiores de desenvolver o meu trabalho com sucesso do que antes. Então, essa motivação que eu acho que está me levando adiante. Total. O que mais que você vê que tem na cabeça dos seus colegas, principalmente na neurocirurgia, que a gente sabe que é um objeto à parte da medicina, além disso, né? Tem muita questão do ego ali, mas também Sim. tem muita questão da cientificidade. Ali é um mundo ainda que o buraco é mais embaixo. O que eles ainda, na sua maioria, é claro, sem apontar dedos, mas o que você vê de questão de mentalidade que está atrapalhando muito neurocirurgiões ou médicos que se ultra especializam, igual foi o teu caso, foi na Turquia, que eles não conseguem empreender?
eu acho que eles são muito focados neles mesmos. Então, se eles se propuseram a fazer determinada coisa, eles não conseguem recalcular a rota, né? Eu converso com muitos colegas de profissão e eu vejo que eles sentem que eles... Seria até algo assim... contra a própria natureza. É uma coisa tão forte que a gente assume que acaba gerando, às vezes, um mal para a própria pessoa. Eu já conversei com vários colegas e falei, poxa, mas você poderia fazer isso. Ele, não, mas eu estudei para isso, eu não vou mudar. Entendeu? Não importa, se eu tiver que tá dando plantão todos os dias, ou muitas vezes tem gente que diz assim, poxa, como é que você é neurocirurgião e não opera? Eu digo, olha, eu prefiro dar um atendimento de qualidade para o meu paciente no meu consultório, ser valorizado por isso, do que fazer 3 cirurgias por dia e ganhar 1/10 desse valor. Então eu acho que você tem que aliar qualidade, né, com valor. Então são essas duas coisas. E essas pessoas que ficam, né, com crenças limitantes, que é o grande termo que eu acho que a gente está falando, tem essa crença limitante de achar que o neurocirurgião só pode ou dar plantão, ou só pode fazer cirurgia, né, e se defender dessa forma, eles vão acabar ficando, né, nessa vida que para mim não é uma vida que me satisfaz. Então eu me obriguei a fazer essa mudança por realmente uma questão de opção, primeiramente, e depois para ter um caminho de sucesso, digamos assim. Maravilha. Me conta uma crença limitante que o Thiago, de alguns anos atrás, não muitos anos atrás, mas há poucos anos, tinha e que hoje o Thiago não tem mais. Eu era bem neurocirurgião clássico, eu sempre dizia isso. Na minha formação, eu achava que a gente só poderia operar, que a gente não valorizava a consulta no consultório, né? Que a gente tratava o paciente literalmente como, por exemplo, chegou lá o paciente com um tumor, né, cerebral, eu dizia, pô, tem que operar esse tumor. Mas eu não me preocupava muito com o paciente em si, o que ele sentia, o que a família dele sentia. Não, hoje eu já vejo de uma forma completamente diferente. Hoje eu já vejo assim, esse paciente está aqui primeiro porque ele precisa de mim, certo? Como pessoa, para eu dizer para ele o que ele espera, né, desse problema que ele tem, e não para eu dizer que ele tem que fazer cirurgia. Então eu tento ver o paciente como um todo. E a dor, ela é isso, porque a dor, ela é individual. Eu sempre falo disso, isso já é uma coisa que é reconhecida por múltiplas sociedades aí. Ela é única e é uma experiência de cada pessoa. Então a sua dor, ela só vai ser contada por você. Então isso faz muita diferença na hora do tratamento, porque não existe fórmula mágica para tratador. Você vai ter que ouvir o seu paciente, você vai ter que entender o sofrimento deles, que muitas vezes é emocional, tem um fundo psíquico, às vezes tem muita raiz familiar que não foi bem resolvida, às vezes tem questões do dia a dia, relacionamentos, tudo isso. Então você vai ter que sentar e ouvir esse paciente. Para isso você consegue ter uma consulta de tempo, né? Precisa de tempo para isso. Então, muitas vezes eu recebo no consultório o paciente, doutor, mas por que você não atende convênio? Eu não atendo convênio porque eu não consigo ter um atendimento de qualidade para você, porque eu preciso de tempo para te ouvir, eu preciso entrar na sua história, eu preciso entender como é que é esse mecanismo, e uma consulta de convênio não te permite isso, infelizmente, né? Eu acho que você tem que ser diferente, e para você ser diferente, você tem que sair da sua zona de conforto. Então eu literalmente saí da minha zona de conforto, e hoje eu tenho certeza que eu tomei, né, a decisão correta. Interessante demais. E você, Ana, teve esses bloqueios emocionais? Até você utilizou o termo que você estava... Aí me fugiu agora o termo. Mas resumindo, a Ana de uns tempos para trás, o que é que ela estava bloqueada? Que hoje já está desbloqueada? Eu já tive mais medo, sabe? Tinha medo de dar errado, como diz, dar com os burros na água, porque a gente é criado por uma... Na faculdade, você é fabricado para uma carreira tradicional, e entende-se que a carreira tradicional é isso, é trabalhar em algum hospital, né, participar de alguma equipe, atender plano de saúde ou no próprio SUS. E eu tinha medo de, contra isso aí, dar muito errado. E é uma frase que eu falo muito, né? Não é minha. O que a vida quer da gente é coragem. Então, se você não tiver coragem de enfrentar, você vai ficar no mesmo lugar em que você está. E eu tentava não deixar essas crenças limitantes também, principalmente ligadas às raízes. Assim, gente, não é errado eu querer uma vida melhor, eu querer uma vida diferente da vida das minhas origens. Então, isso não tem nada de errado nisso. Eu tive que deixar isso um pouco de lado, sabe? Eu tive que deixar a Ana, que era só a Aninha, acuada, que não se posicionava,
né, que tinha medo do que os outros iam falar, porque falam, eu sei que falam. Né? E hoje eu não tô nem aí, se quiser falar, me manda um pix, a gente senta e conversa, depois vem me perguntar o que deu certo, o que deu errado. E hoje, assim, eu não tenho medo também das coisas que dão de errado, sabe? Porque acho que a nossa trava também é isso. Eu tenho medo de errar, mas só acerta também quem tenta. E antes de acertar, vão vir aí muitos erros para você tentar, como o Thiago falou, recalcular a sua rota, ver onde você pode mudar, e a gente muda com o erro também, a gente cresce com ele, né? A gente consegue inclusive depois falar sobre ele para que outras pessoas não errem nas mesmas esferas onde a gente errou. Hoje eu não tenho medo de errar, entendeu? Não tem, porque só acerta quem tenta. Só vai acertar, só vai chegar em outro lugar, e isso também não sou eu que estou falando, isso aí a física fala, né? Um corpo ali, para ele sair da inércia, ele precisa de uma energia. Para ele sair de um movimento ali, a gente fala movimento retilíneo uniforme. Para ele sair daquele movimento, precisa ter uma energia. Para ele mudar a rota, para ele recalcular. E isso é com a gente, isso é com a vida. Então, a gente vai errar. Ter medo para quê? Né? A gente tem que ter coragem. Vocês são médicos e pessoas mais felizes hoje empreendendo do que eram antes? Muito mais. Muito mais. Muito. Olha, Vitor, eu já cheguei assim a ligar para minha família chorando de dentro do hospital, do banheiro de um hospital em Ibirité. Eu nunca vou esquecer disso, num domingo. Eles mandaram foto no grupo da família, todo mundo no churrasco. E eu era a única que estava lá de plantão, eu ia fazer 36 horas de plantão. Estava fazendo 24 no domingo e ainda ia fazer mais 12 na segunda em um outro hospital. E eu chorei. Liguei pro meu pai e falei assim, não me deixa ficar nisso mais, não. Isso aqui não é pra mim. Quem gosta, eu admiro. Eu tenho colegas, Thiago, tem amigos, colegas que gostam, tem prazer, tem felicidade em ir dar seus plantões. Não tem nada de errado nisso também, não. Mas eu não gostava. Eu não era feliz com isso. Se hoje eu precisasse, se um dia eu precisar, vou voltar a dar plantão, preciso dar algum plantão, eu também não tenho objeção com isso não, entendeu? Não acho que é errado. Mas não é o que me torna feliz. Eu queria ter qualidade de vida. Não tinha como eu fazer tantas horas de plantão e sair, né, do plantão e fazer um crossfit. Eu não queria fazer um crossfit, fazer um treino. Eu queria sentar, beber alguma coisa, comer alguma coisa muito gostosa. Isso foi me colocando num círculo vicioso, sabe? De sono ruim, de qualidade de vida ruim. Eu era altamente estressada. E eu queria compensar isso também fazendo outras coisas que só me mantinham naquela roda de rato. Entendeu? Hoje, eu posso te falar do fundo do coração. Não é, as pessoas acham também que é mais fácil. Não é mais fácil. É um outro tipo de desafio. Total. Mas eu prefiro cumprir esse desafio lá na minha casa, sabe? Assim, pego ali meu computador, depois de um dia de atendimento, já fiz o meu treino. Se eu precisar pegar o meu computador, ler alguma coisa, responder alguém do meu WhatsApp, eu faço isso com mais qualidade. Eu prefiro, sou mais feliz assim. Prefere pagar o preço por você do que por um terceiro. Eu prefiro. Pagaria 1000 vezes mais. Maravilha. Você hoje está mais feliz do que já foi? Eu acho que essa experiência, ela é muito, assim, te faz descobrir você mesmo, né? Ela te mostra partes da sua personalidade que você não conhece. A Ana me conhece, eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então, era difícil eu entender como eu não poderia estar operando. Era muito difícil para mim. E hoje eu consigo enxergar que o fato de eu não estar operando o dia inteiro me permite ter um momento para fazer minha atividade física, né? Conseguir sair com ela mesmo para a gente curtir a vida, me programar mais para viagens, porque a pessoa que, por exemplo, vive numa rotina insana de plantões, ela não consegue se planejar. Você não come bem, você não dorme bem, você não tem o tempo livre às vezes para sua família, você não consegue aproveitar essas coisas. Então, essa mudança, ela é uma mudança necessária no meu ponto de vista hoje. Eu acho que eu não conseguiria mais viver só nessa rotina, porque a gente sabe que o preço ele vem, né?
a vida vai te cobrar isso lá na frente. Isso te cobra com saúde, tanto física como emocional. Então, essa mudança, para mim, além de me tornar uma pessoa melhor, eu acho que me tornou um profissional também mais direcionado para os meus pacientes. Eu parei de pensar muito, assim, tecnicamente. Agora eu penso mais, o que o paciente gostaria? O que eu posso ajudar? Né? O que eu posso fazer de diferente que eu não estou fazendo? Antes eu era muito técnico. Eu acho que essa grande marca, assim, dessa mudança. Eu me tornei até mais humano, para ser sincero. Maravilha. O Thiago do futuro e a Ana do futuro vão agradecer essa decisão que vocês tomaram, cada um no seu tempo, psicologicamente, fisicamente, talvez aí no futuro, quando a família se estender, as pessoas vão agradecer também a presença de vocês em casa mais, ou até os familiares hoje já agradecem, mas vão ver no futuro quanto fez a diferença. Eu acho que vocês tomaram uma decisão para o eu do futuro, e esse eu do futuro vai agradecer demais. Vocês começaram a se cuidar mais, ter uma qualidade de vida, ter mais longevidade, tudo, né? Tudo isso repercutiu. E o médico que está aqui no futuro, que vai ouvir esse podcast aqui, eu já vou me despedir dos dois e vou pedir para os dois dar um recado para esse seu colega do futuro, esse seu colega que vai ouvir isso aqui, voltando de um plantão, pegando uma serra, já que você mora na serra, descendo ali uma serra de volta do plantão, estressado, pensando o que eu estou fazendo na minha vida, porque hoje é domingo, eu não fui no aniversário do meu pai. Qual o recado que a gente vai deixar para eles? Eu já me despeço. Muito obrigado, Ana, pela presença. Thiago também. Agradeço, Vitor. E vamos junto. Agora só é com vocês finalizar esse negócio aqui. Bom, eu acho que é uma coisa simples até de se falar, mas eu acho que só existe um dia que a gente pode fazer essa mudança, né? E esse dia é o hoje. Ontem já passou e o futuro a gente não sabe como vai ser. Então, se você tem no seu coração, se você sente que isso pode acontecer, a mudança pode ser benéfica para você, comece a fazer isso. Porque, que nem o Vitor falou, quem vai agradecer é o seu eu do futuro. Então, essa é minha grande dica. É o que eu posso falar pro colega, né? Que eu já fui como você, né? E eu sei o que você está sentindo, eu sei toda a angústia que deve estar se passando agora, né? E voltando de um plantão, eu também já fui essa pessoa que ia, dirigia, escutava o Vitor, escutava os podcasts e pensava, meu Deus, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que recalcular a rota. E eu só espero que você faça, que não demore muito a fazer, sabe? Que a gente não tem, como eu disse, a gente não tem que ter medo das coisas. O medo vem, a gente não tem que ter medo de errar. O erro, ele vai acontecer, mas talvez só do seu medo de errar, você está tão paralisado que você vai continuar aí persistindo no erro. Isso é até burrice, você ficar persistindo em alguma coisa que você sente que não está te fazendo bem. Então, se você acha que isso não está te fazendo bem, você se sente angustiado, quer mudar, mude, comece, como o Thiago falou, é o hoje, né? E uma coisa, a gente acha que o capinar, ele vai ser sozinho. E não é. A gente tem essa frase, o capinar é sozinho e a colheita é em grupo. E não, o capinar, ele também pode ser mais leve quando você tem bons mentores, quando você tem bons amigos, quando você tem pessoas que vão te incentivar a não ficar onde você está. Você só vai sair de onde você está quando alguma força, alguma energia aí você resolver usar para poder recalcular sua rota. Viu só, doutor? Falei pra você que tinha muito insight nesse episódio e pra você que é médico e que quer ter bons resultados, você já conhece a minha mentoria, que é o CRM Black, que é nela que eu vou te ajudar a escalar o seu consultório junto com o meu time de mentorandos e também preceptores. Nós vamos te ajudar a escalar durante 6 meses, principalmente fortalecendo o seu marketing e o seu comercial. Vamos te ajudar a vender mais, a sair dos 20, 30 mil e para mais de 100 mil reais de faturamento utilizando as nossas estratégias da mentoria. E se você tem curiosidade para saber mais sobre a mentoria, basta você entrar no meu perfil no Instagram, que é o @VitorJaci, e escrever para mim no direct a seguinte palavra, mentoria, que a gente vai te enviar todas as informações. Recapitulando, me envia um direct com a palavra mentoria, que o meu time já vai te chamar e a gente vai conversar para ver se você tem o perfil da mentoria, e aí sim, juntos, nós vamos fazer você largar o plano de saúde para começar o plano de negócio. É claro que o plano de negócio, ele gera muito mais receita e é claro, ele te ajuda a construir a vida dos seus sonhos com a ajuda da medicina e principalmente do marketing. No mais, espero que você tenha gostado do episódio e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!